Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 21/11/2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo neste instante. Meus queridos, antes de a gente começar a meditar na palavra do Senhor hoje, vamos para aqueles recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo nós temos 3 links de canções para você também ter um tempo para adorar o Senhor com música, para adorar o Senhor cantando, meditando nas letras e exaltando o nome do Senhor através dessas canções. Também a gente está nas redes sociais, tanto no nosso canal no YouTube, como também no Instagram, no Facebook. E se precisar entrar em contato conosco, no DDD 16 99461 1717, nosso WhatsApp. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante. Continuamos aqui falando sobre prepare-se para a batalha, a realidade da batalha espiritual, das ciladas do diabo, dos dias maus e como nós vamos tomar toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir a todos esses ataques do maligno. Hoje nós vamos tratar do calçado do Evangelho da Paz. E para isso, nós vamos ler Efésios 6,15, seguindo o texto aí, Efésios 6,15, que diz assim: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. De novo. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, a minha vida, a vida daquele que está nos assistindo nesse instante. Eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor guie, direcione esse momento através do Teu Espírito Santo maravilhoso, Senhor Deus. Eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor assim o faça, falando conosco através das Tuas sagradas Escrituras, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A pergunta que não quer calar é como é que nós calçamos o calçado do Evangelho da Paz. A preparação do Evangelho da Paz. Na época dos romanos, e a gente precisa sempre entender uma coisa, o apóstolo Paulo, ele está preso, ele escreveu essa carta aos Efésios, preso, e ele, por conta disso, ficava muitas vezes acorrentado a um soldado romano. Então, a armadura do soldado romano é a inspiração de Paulo para ele poder trabalhar com essa imagem da armadura e nos ensinar a estarmos preparados para as ciladas do diabo e para os dias maus. Quando nós falamos do calçado que o soldado romano usava, a gente precisa entender que era uma sandália com umas tiras de couro que deixavam o pé, a sandália bem firme no pé. E mesmo que você fale assim, uma sandália ela protege o pé, mas não protege como uma couraça, que, como a gente falou na semana passada, tinha a intenção de proteger os órgãos vitais aqui do nosso tronco. Ok, mas olha só como funcionava algumas táticas de guerra daquela época. Alguns inimigos que os romanos enfrentavam faziam a seguinte tática. Eles desbastavam umas varetas de madeira até elas ficarem bem finas e bem pontudas. E aí eles colocavam elas na terra e deixavam a ponta para fora, de uma maneira que o soldado inimigo não fosse percebê-las, né? E aí o que acontece? Um soldado que estivesse descalço e resolveu fazer uma caminhada sem a sua sandália, ia fincar o pé naquela vareta
e além de uma dor horrorosa, ele ainda ia sangrar e ter a chance dessa ferida infeccionar. Qual é a gravidade disso quando você está marchando no exército? O seu soldado já não pode mais pisar. E, portanto, você perdeu um soldado que está ferido, que não pode combater, que não aguenta ficar em pé, que está com o pé infeccionado e, no final das contas, você, enquanto capitão desse pelotão, você não perdeu um soldado, você perdeu pelo menos 3, porque você tem que destacar aí mais 2 soldados para carregar o ferido. Então, quando nós falamos desses calçados que os romanos usavam, que o soldado romano usava, nós não estamos falando de algo secundário. Não, era muito importante que eles estivessem calçados. Essas sandálias, inclusive, elas tinham pregos, elas tinham na sola, né, cravos que dava aderência a eles. Com isso, eles marchavam com firmeza, eles escalavam com firmeza, eles corriam com firmeza e eles lutavam com firmeza. Eles não escorregavam com facilidade, não. E é com esse tipo de descrição, né, de descrição, vamos melhorar, que a gente precisa entender o que é que o apóstolo Paulo quer dizer com firmeza, né, ou com esse calçado. Esse calçado precisa nos dar firmeza para nós seguirmos Jesus. E quando nós pensamos no seguir Jesus e ter firmeza nisso, nós precisamos entender exatamente que nós precisamos nos firmar no Evangelho de Cristo Jesus. Olha o que diz Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Antes de nós falarmos especificamente desse texto, eu preciso dizer que, uma vez o apóstolo Pedro fez uma declaração, nós vamos ler mais para frente esse texto, mas o apóstolo Pedro fez uma declaração a Jesus, sobre Jesus, dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse assim: muito bem, Simão, e você é Pedro, sobre essa pedra, está fazendo um jogo de palavras, sobre essa pedra. Qual pedra? A pedra de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Isso quer dizer que nós somos como soldados em marcha, e o inferno não vai poder as portas do inferno, né, as defesas do inferno, não vão poder nos conter. É essa a ideia que Jesus nos dá. E por que as portas do inferno não vão poder nos conter? Por que nós podemos marchar com essa ousadia? Nós podemos marchar com essa ousadia porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se a gente quer ficar firme no Evangelho, nós precisamos todos os dias, ter em mente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe quem é Jesus? Aquele que você segue, aquele que você adora, aquele que você serve. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não é nada mais, nada menos do que isso. O Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós precisamos sempre ter isso em mente. Voltando para Hebreus 12, ele vai dizer que Jesus,
o Cristo, o Filho do Deus vivo, o autor e consumador da nossa fé, suportou a cruz. E isso precisa também ficar claro sempre na nossa mente, que Jesus Cristo trocou a sua alegria, em troca, aliás, da alegria que estava proposta, ele se esvaziou de si mesmo e ele trocou de lugar conosco. A cruz era para nós e ele trocou de lugar conosco e pagou o preço do meu e do seu pecado. E nós nunca podemos esquecer isso, que na cruz ele pagou o preço do meu e do seu pecado. E eu preciso acordar de manhã e eu preciso passar os meus dias me lembrando de que se eu sou de Jesus, se eu tenho a salvação eterna, é porque ele trocou de lugar comigo na cruz. E na cruz ele pagou o preço pelo meu pecado. Eu preciso me lembrar disso sempre. E mais, olha o que o texto vai dizer no finalzinho. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Embora não diga de maneira muito explícita, ele vai deixar no ar o fato de que Jesus ressuscitou. Não só Jesus pagou o preço na cruz pelo meu pecado, mas também Jesus ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Ele é vitorioso e ele nos deu vitória nele. Ficarmos firmes no Evangelho envolve, portanto, nós lembrarmos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos nos lembrar o tempo todo que Jesus pagou o preço pelo meu pecado na cruz. Eu preciso me lembrar que Jesus me deu vitória na sua ressurreição. E quando eu vou me esquecendo dessa preciosidade do Evangelho, eu vou me descalçando da preparação do Evangelho da paz. E eu fico à mercê de qualquer armadilha que o diabo me coloque no chão. Quando eu perco o entusiasmo, por exemplo, por buscar ao Senhor, eu perdi a noção de que o meu Senhor, aquele que eu vou buscar, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu perdi a noção de que ele se entregou na cruz do Calvário para pagar o meu pecado. Eu perco a noção de que eu recebi vitória na ressurreição de Cristo Jesus. A mesma coisa quando o irmão pisa no meu pé, me prejudica, me ofende, e eu fico com aquele nhenhenhê, e eu não quero perdoar, e eu estou desanimado com a igreja, e eu acho que não vale mais a pena servir a Deus. O que é que eu estou fazendo? O que é que está acontecendo? Eu perdi a dimensão da preciosidade que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu perdi de vista essa dimensão. Eu perdi de vista a preciosidade da cruz que ele suportou para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Eu perdi de vista a vitória que eu recebi na ressurreição dele. Entendem? Eu preciso me lembrar constantemente de quem Jesus Cristo é e o que ele fez e o que ele conquistou para eu permanecer firme em seguir Jesus. Para eu permanecer firme, marchando atrás do nosso capitão, do nosso general, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
Além disso, o texto vai dizer que a preparação, esse calçado que nós vamos colocar nos nossos pés de maneira simbólica, de maneira espiritual, na verdade, é o evangelho da preparação, do evangelho da paz. E não é a primeira vez que o apóstolo Paulo vai falar alguma coisa sobre isso, sobre evangelho da paz, na sua carta aos Efésios. Olha lá, Efésios 2, 17 e 18, que diz assim: E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ele já estava dizendo sobre evangelho da paz aí, que Jesus Cristo, quando veio, evangelizou paz, proclamou paz, anunciou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. O contexto de Efésios 2, nesse caso, assim, nesse trecho que nós lemos, vai nos dizer que pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição, ele fez isso, ele estabeleceu paz entre dois povos, judeus e gentios, e fez deles um só povo no evangelho da paz. E através da sua entrega, do seu sacrifício por nós na cruz, o nosso povo, a igreja do Deus vivo, ela é a união de dois povos, né, vamos dizer assim, judeus e gentios, que viviam separados, que viviam em pé de guerra, que não se aturavam, vamos dizer assim, e que foram unidos em um só povo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Assim, Jesus Cristo evangelizou paz. E assim nós abraçamos o evangelho da paz. Qual é o efeito do evangelho da paz na nossa vida? Pensando nesse evangelho fruto de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que se entregou na cruz para pagar o meu e o seu pecado e que deu vitória a mim e a você através da sua ressurreição. Qual que é o efeito disso? O efeito primeiro disso é que nós temos paz com Deus. Nós antes éramos inimigos de Deus, filhos da ira de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus, amigos de Deus, estamos em paz com Deus, numa possibilidade de acesso íntimo com Deus, porque temos paz com Ele. Mas essa paz também frutifica em outra coisa: paz entre os seus discípulos, entre aqueles que foram reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E isso quer dizer que calçamos também o Evangelho da paz quando nós não só nos lembramos daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus conquistou, mas também calçamos o evangelho da paz quando nós vivemos em paz com Deus e tomamos posse daquilo que recebemos em Cristo Jesus e também vivemos em paz com os nossos irmãos. O profundo desejo de Deus para você e para mim é que nós vivamos em união, que a sua igreja viva em união, que a sua comunidade de discípulos viva em união, que a família de Deus, a igreja, viva em união. E para isso, a gente precisa viver em paz. Isso é tão precioso que Colossenses 3 vai dizer: seja a paz de Cristo
o juiz, o árbitro no coração de vocês. E o que isso quer dizer em termos práticos? Que quando nós temos que tomar uma atitude, nós precisamos levar em consideração os nossos irmãos. Porque é manter as coisas em paz que faz com que o nosso calçado do Evangelho esteja conosco, firme conosco. Então, se eu tenho que conversar algo sério com o meu irmão, porque manter a paz não implica em a gente fugir de assuntos que a gente precisa, às vezes, conversar com as pessoas. Não é relevar coisas que não dá para relevar. Às vezes é olhar, perceber que aquilo ali o meu irmão faz, mas eu posso relevar. Mas é também perceber que algumas coisas eu não posso relevar e que eu tenho que conversar com ele, que às vezes eu tenho que até repreendê-lo. E que a gente tem, às vezes, que sentar e conversar e calibrar umas coisas. Mas até a forma como nós vamos fazer isso tem que ter paz como árbitro no nosso coração. Não é chegar chegando, não é chegar chutando tudo, não é chegar quebrando tudo, não é assim. Porque isso vai piorar mais do que melhorar. E isso não vai estabelecer a paz. Então, quando a gente fala sobre as atitudes que nós precisamos tomar para manter a paz, tem a ver com isso. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. E, portanto, nós, discípulos do Senhor Jesus, que somos incumbidos de ser pacificadores, somos, portanto, promotores da paz. Nós precisamos promover a paz. E isso sim envolve nós calçarmos a preparação do Evangelho da Paz também. Além disso, nós precisamos ser testemunhas pelo Evangelho da Paz. Olha o que diz Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que o Senhor Jesus está dizendo, em outras palavras, é: por onde vocês andarem, aonde vocês forem, sejam minhas testemunhas pelo poder do Espírito Santo. Além disso, olha o que está descrito em Mateus 16:18, falei que a gente ia ler esse texto, e que diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como marchamos contra o inferno? Como marchamos para saquear pessoas do inferno? Sendo testemunhas pelo Evangelho de Cristo. Quando a nossa vida demonstra a firmeza do Evangelho que nós falamos agora, quando o Evangelho é demonstrado na nossa vida pela paz que nós temos e como nós levamos as coisas em paz, então aí nossa vida já dá o testemunho daquilo que Jesus Cristo fez por nós e como ele tem nos transformado. Nós podemos, inclusive, dizer às pessoas como é que Jesus tem nos transformado. Mas nós somos diferenciados, ou precisamos ser diferenciados, porque ele nos transformou e tem nos transformado e tem nos santificado. Tudo isso é uma marcha com o calçado do Evangelho da Paz. Mas não só isso. É claro, havendo todas as oportunidades, a gente não pode desperdiçar o de dizer, o de anunciar a mensagem de salvação. Essa mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que ele pagou o preço na cruz para que o nosso pecado pudesse ser perdoado e que ele nos dá vitória na sua ressurreição. Isso
precisa ser passado para as pessoas, para que as pessoas crendo, elas sejam salvas. E sendo salvas, elas saiam das garras de Satanás. Elas sejam libertas. Como a gente calça a preparação do Evangelho da Paz, sendo testemunhas pelo Evangelho. Agora, tome cuidado. Tome cuidado com os ataques de Satanás. Nós estamos falando de batalhar contra Satanás, os seus anjos, e não cair nas suas ciladas. Quais ciladas a gente pode cair? Primeiro, das discórdias. Se o Evangelho é da paz, nós podemos abandonar a paz. Por que nós podemos abandonar a paz e caindo, né, nas ciladas do diabo? Porque a gente quer lutar para ter razão. Porque a gente quer ser indiferente com as pessoas. E aí a gente não se importa com as pessoas. E a gente finge que elas não existem, que elas não são problema nosso. A gente pode ser hostil com as pessoas. A gente pode procurar só os nossos interesses. E quando a gente vai fazendo isso, quando a gente vai vivendo dessa forma, eu procuro os meus próprios interesses, eu sou apático com as pessoas, eu não me importo com elas, eu me importo comigo e só comigo, eu sou egoísta, eu brigo com as pessoas mesmo, eu causo confusão, eu fico falando mal das pessoas, eu gosto de falar mal das pessoas, eu gosto de caluniar as pessoas, eu gosto de ouvir uma fofoca, eu gosto de arranhar a imagem das pessoas, eu gosto de dividir, de causar divisões, ou eu gosto de me enfiar numas divisões, né? Eu sou daquele, e eu por isso eu sou contra aquele grupinho ali. Isso acontece dentro da igreja, inclusive, e é uma igreja, são igrejas que estão caindo nas ciladas de Satanás. Um fala mal do outro, todo mundo serve o pastor. Tem o grupo daquele que é contra o grupo do outro. Todo mundo procura o seu próprio bem, os seus próprios interesses. As pessoas, elas são hostis umas com as outras. Elas não se perdoam. Elas guardam mágoa. Todas essas coisas, elas lutam para ter razão, né? Todas essas coisas fazem com que a gente entenda que nós caímos nas ciladas do diabo, quando essa é a realidade da nossa vida. Por outro lado, o diabo também, astuto do jeito que ele é, e como eu falei já para vocês, não brinca em serviço, ele vai lançando outros evangelhos, que não aquele que nos salvou. Ele lança o evangelho dos milagres. A cruz de Cristo é ótimo, mas o que interessa mesmo são os milagres. Se eu viver de milagre em milagre, aí vai ser ótimo. O evangelho do sucesso, da prosperidade. A cruz de Cristo é ótima, mas o que me interessa é se Jesus vai ou não vai tirar a minha empresa dessa crise econômica. A cruz de Cristo é ótima, mas eu vou ter uma casa maior? Jesus vai me abençoar? A gente vai correndo atrás de bênção, bênçãos essas, que elas são muito boas, né? E a gente dá graças a Deus quando Deus nos dá coisas desse tipo, mas que elas não são o fundamental e elas não são o alicerce da mensagem que salva. Ele lança o evangelho da graça e do amor baratos. Deus me ama, Deus derramou graça, agora nós estamos na época da graça, então pode tudo. Posso desobedecer, eu posso viver em pecado, porque Deus me ama, Deus me perdoa. Não preciso viver em compromisso com Ele, com santidade, com a vontade dEle, com o que a Bíblia diz. Não, isso daí ficou lá atrás. Agora é graça. Agora é
é amor de Deus, só isso que vale. Ele compreende. E isso vai nos desviando do caminho do Senhor, porque não é assim que as coisas acontecem. Nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus de graça, mas Ele não é um Deus de graça barata. Né? A graça que Ele derrama transforma a sua vida, transforma a minha vida e nos faz querer a vontade dEle. O amor dEle é um amor, como diz em 1 Coríntios 13, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós já falamos de verdade e justiça aqui. O amor de Deus está firmado em verdade e justiça. Você não pode viver uma vida louca, né? Você vive uma vida louca e aí você fala assim, mas está tudo bem, porque Deus me ama e Ele entende, Ele deixa tudo. Não deixa tudo, tá? Ou o contrário, né? O contrário, um evangelho legalista, né? Em que eu sou aceito por Deus porque eu obedeço. Eu obedeço todas as regras religiosas que me dão. Eu obedeço todos os mandamentos, o maior número de mandamentos possíveis que eu consigo identificar na Bíblia. É o evangelho legalista. Embora a gente precise, Deus queira que a gente obedeça, obedecer não vai nos tornar aceitáveis a Deus, porque nós já pecamos. Só a justificação em Cristo Jesus é que abre o acesso entre nós e Deus. É a justificação que nós vimos a semana passada que estabelece a paz com Deus que nós estamos falando hoje. Então, não, uma obediência religiosa, meramente religiosa, legalista, não vai nos salvar. Talvez o evangelho que ele nos lance às vezes é o evangelho das denominações cristãs. E a cruz de Cristo é ótima, mas só tem valor mesmo na Igreja Batista. É só quando a gente abre novas igrejas batistas, é só quando as pessoas se batizam na Igreja Batista, quando elas se convertem na Igreja Batista, é que isso vale. Porque se elas conhecerem Jesus e for para uma outra igreja, de uma outra denominação, de uma outra comunidade, aí não adianta não. Aí posso até achar que ele é irmão, mas ele é de segunda categoria. Entendem? É um outro evangelho. O evangelho é evangelho denominacional. Tem gente que acha que isso é fazer missões. Promover uma denominação é fazer missões. Não é. Tem um evangelho dos pensamentos cristãos. Não, a cruz de Cristo é ótima. Mas bom mesmo é ser pentecostal. Ou, a cruz de Cristo é ótima, mas bom mesmo, se o cara quiser ser bom, ele tem que ser reformado. Ele tem que fazer parte da teologia reformada. Se a hora que ele fizer isso, aí sim, aí está completo. Não. A gente não pode acrescentar outros evangelhos ao evangelho ou encarar outros evangelhos como o evangelho. Não pode. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Esses discursos eles são muito sutis. Muito sutis. Ok? Por fim, nós precisamos ser fortalecidos para viver o evangelho. Novamente, verso 10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos faça lembrar quem Jesus é, o que ele fez e o que ele conquistou para nós. Nós precisamos buscar no Espírito Santo de Deus o amor e a paz e a união necessárias para nós vivermos a paz de Cristo Jesus. Nós precisamos buscar no Espírito Santo de Deus o fortalecimento para perdoar o que precisar e para ser paciente com as pessoas, assim como Deus é paciente com a gente. Nós precisamos buscar isso no Espírito Santo de Deus, para sermos fortalecidos a viver
o Evangelho da paz. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. E nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos inunde e que ele trabalhe no nosso coração para que a gente viva a firmeza do Evangelho, para que a gente viva como testemunhas tuas, porque nós recebemos poder para ser testemunhas de Cristo Jesus. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos revista de poder para isso, Senhor Deus. Nós queremos viver em paz. Nós queremos viver em paz contigo, nós queremos viver em paz com os nossos irmãos. E se existe alguma coisa que esteja atrapalhando essa paz, se existe algum fator de discórdias, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor retire da nossa vida. Transforma o nosso coração, Pai. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final desse sermão, mas no começo dessa semana. E, portanto, vão ao longo dessa semana para serem bênção no mundo ao redor de vocês. E sendo bênção no mundo ao redor de vocês, vão marchando sempre na preparação do Evangelho da Paz. Que Deus abençoe cada um de vocês.